Muito bem-vindo você que está ao vivo ou no replay da nossa transmissão. Chegamos ao momento da ministração da palavra nesse culto do dia 4 de maio de 2025. Estamos inaugurando um mês chamado o mês do renovo de Deus. Amém? E eu sei que Deus ele há de nos surpreender nesse tempo. E agora, aos que estão presentes, já deve ter aberto a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. A você que está acompanhando na transmissão, vai acompanhar no telão ou apenas escutar o que diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Nessa noite nós te pedimos total compreensão dela, que seja uma reflexão valiosa para nós, que saímos daqui direcionados para uma semana e para um mês de renovo. Que o Senhor tenha a primazia do início ao fim, e que nós saímos daqui dizendo: valeu a pena estar aqui na tua casa, louvar ao teu nome, ouvir a tua palavra e cear, que é o que nós ainda vamos fazer até o final desta programação. Esta é a nossa oração mais sincera, em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Você que puder agora, com alegria, aplaudir a nome do Senhor, amém? Faça isso. Vou tirar aqui a minha comunicação com a equipe, porque hoje de manhã, um momentinho que eles se comunicarem comigo, tirou o meu raciocínio aqui. Estava hoje especial me comunicando com eles, porque eu decidi não fazer o louvor no instrumento, e eu precisava estar numa comunicação, já que não está no meu controle aqui, para eles poderem soltar os louvores na hora certa. Enfim, deu tudo certo, graças a Deus, e nós já vamos cear daqui a pouco. E antes de nós cearmos, nós temos essa palavra, que na verdade ela é o tema do nosso mês. O mês de maio será o mês do renovo de Deus sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Mas antes de começar a pregar propriamente, eu quero lembrar você que abril, que já é passado mais uma vez para nós, é o nosso segundo mês de abril aqui na Catedral do Reino. Abril foi um mês que marcou celebrações que talvez não chegaram diretamente até você, mas eu posso reportar, eu posso transmitir que na nossa ótica pastoral foi um mês de celebrações, de conquistas extraordinárias que já aconteceram. Eu estou me referindo a celebrações de um ano de abertura de obras que nós tivemos na São Pedro e na Triunvirato. Foi maravilhoso que nós vivemos ali, celebrando cada uma dos momentos ali especiais. E, além disso, na igreja local, neste mês de abril também, marcou um tempo muito especial,
Porque há um sábado atrás, sem ser o de ontem, nós estivemos também vivendo uma festa de multiplicação, uma celebração de uma multiplicação de uma das nossas células, a saber, a célula Resgate, que agora já está contando com uma multiplicação dupla, né? Porque são núcleos que estão sendo multiplicados para lugares distintos, e são 3, né? Eu falo duplo porque fica uma e uma vira mais 2, mas são 3 na prática, né? Uma célula virou 3, é isso. Então, eu fico muito feliz por isso. Isso não é algo que no mundo espiritual passa despercebido. São novas portas abertas, são casas que se abrem para que a palavra de Deus seja pregada. E, enfim, eu concluo aqui só por amostragem mais algo que nos marcou. O mês de abril foi um mês de muitos avanços aqui na obra. Março foi extraordinário. Um mês depois da abertura da Tamandaré, o Senhor nos surpreendeu. Nós tivemos um grande impacto aqui na obra, nos avanços, nos projetos. Mas esse mês que passou não foi diferente, mas foi um mês de muitas lutas. E o que isso tem a ver com a palavra? Eu quero que você procure encontrar semelhanças no que nós vemos aqui. Qual o contexto do que nós lemos? O profeta Elias, no capítulo 18, é o mesmo profeta que Deus usou para dizer: caia fogo no céu, e o fogo do céu caiu. E a espada ele matou profetas de Baal. Aquele homem, agora no capítulo 19, está agora totalmente diferente. Isso nos mostra que momentos de oscilação entre conquistas e efeitos delas existem, são reais. Eu falava pela manhã e repito agora de noite, quem já viu ou já acompanhou em algum momento o esporte, por exemplo, de luta, boxe, MMA, quem já viu alguma luta, por exemplo, profissional? Eu particularmente já vi algumas, e quando eu comecei a me empolgar a assistir luta, foi a sequência, e só para você ter uma noção, depois que eu comecei a me empolgar com luta, as 2 últimas lutas que eu vi, foi aqui o Anderson Silva quebrou a perna, e a outra foi a que o José Aldo levou um nocaute em 13 segundos. Nunca mais eu quis assistir luta. Mas você percebe que quando a gente trata de uma luta que é física, é muito fácil ver os hematomas, não é verdade? Dá para ver o olho roxo, dá para ver o cara todo quebrado, é ou não é verdade? Mas as lutas espirituais, as lutas emocionais, psicológicas que você passa, que ninguém vê, que às vezes nem você consegue ver, você só conseguirá ver se você se pôr nesse lugar em que o Senhor te mostra a tua realidade, e que não só isso acontece, mas Ele te dá a oportunidade de ser renovado. Amém? Nesse mesmo exemplo, um atleta que luta, ele treina todo dia, mas oficialmente, luta oficial mesmo, ele não tem como lutar hoje e semana que vem lutar de novo, a menos que ele saia vencedor sem se bater. Mas tirando isso, é prudente que entre momentos de conquistas, de cinturões, de troféus, nós entendamos a necessidade, e não só necessidade, não só o que, mas como renovar-se, descansar, renovar as nossas forças. E isso obviamente que é personalizado, é relativo para cada um. Tem gente que se renova com soninho de tarde, tem gente que se renova com 5 dias, com 15 dias de férias. O importante é cada um de nós entendermos as nossas limitações e não deixarmos de acessar um tempo de renovo na nossa vida. E é exatamente isso que nós vemos aqui sendo necessário para esse mês de maio. Por quê, pastor? Eu posso dizer para você que eu faço uma leitura como pastor, uma leitura não só espiritual, mas que tem suas consequências naturais. Nós estamos, eu posso resumir, como que passando por uma nuvem pesada. Nunca usei essa expressão, mas eu uso hoje, no dia de hoje, pela manhã e agora. Não estou querendo gerar medo em você, é só uma ilustração. O que é passar por uma nuvem pesada? É nós passarmos por momentos desafiadores, seja pessoal ou coletivamente. E hoje eu fazendo uma leitura de maio, não estou falando de algo que já é característica de maio, mas já vem nos acompanhando desde abril para cá. Nós estamos vendo a nossa cidade passando por um surto de viroses, né? Notícias a respeito da varíola dos macacos, né?
e tantas outras coisas que são reais, são fato. Tem gente até morrendo com isso. Mas, por que eu estou comentando isso? Isso é apenas um dos problemas coletivos que são aparentes. Tem as consequências disso. Quantas pessoas se veem desanimadas para cultuar, para buscar o Senhor, né, para estar se mantendo firme na presença do Pai, diante dessas circunstâncias? São situações que vêm sobre nós. Há um domingo atrás, a cidade inteira estava debaixo da água. Quem lembra disso? Até mesmo aqui na igreja, que já foi na época do pastor Giovando levantado esse piso aqui. Esse piso era da altura lá da rua. Você tem que subir uma escada para entrar na igreja. Você lembra disso? Você percebe isso? Esse piso era do tamanho da rua. Então aqui alagava mesmo, pelo que eu tenho de memória e que eu tenho de história. E agora, mesmo com as obras que nós fizemos aqui nas laterais da igreja também, na última chuva não chegou a alagar em si aqui a lateral. É fruto muito ainda das obras que nós precisamos fazer para isolar a água que cai aí da lona, que cai dali. Mas aqui dentro mesmo, chegou a molhar essa área todinha, as caixas ficaram molhadas, porque nós temos um ralo bem aqui, que inclusive a gente vai chegar numa solução. Ele só serve para quê? Para dias de lavagem da igreja e para dias de batistério, batismo, né? Para escorrer a água. Mas aqui dá para solucionar, dá para isolar, para que quando ocorra esse tipo de situação não venha a ter transtornos. Mas isso é só um exemplo que eu estou dando, que muitas pessoas passaram. Tem vilas aqui que enchem, que a água dá até na perna. Tem casas que pessoas tiveram prejuízos. Será que isso tem que ser ignorado? Como pregador, como pastor, como nós coletivamente? Talvez se não chegou a acontecer na minha casa, não chegou na casa que eu moro no 8º andar. Que no caso é correspondente ao 13º, porque ainda tem 5 lances, 4 de garagem, um play. Mas alagou na frente do prédio, que eu não consegui entrar com o carro. Tive que entrar pela saída do prédio. Então, enfim... Lutas, são lutas desde que o mundo é mundo, elas sempre acontecem. O que eu estou apenas aqui fazendo é dar nome para as lutas atuais, é só isso que eu estou falando. E elas são apenas uma amostra daquelas que vão se afunilando na nossa caminhada. E todas essas lutas que se afunilam, elas têm consequências, elas têm impacto nas nossas vidas. E mesmo quando a gente oscila entre vitórias e momentos de luta, que por consequência geram em nós esgotamento, cansaço, desânimo, ainda há um renovo, ainda há uma mensagem de esperança. E é aqui que nós vamos refletir na vida de Elias, o profeta Elias, porque foi o mesmo profeta que, como eu já disse, orou no capítulo 18, lá no Monte Carmelo. O Senhor usou ele poderosamente. Agora é o mesmo que está fugindo, ele está abatido, ele está desejando morrer. Foi o que nós lemos, Elias desejando a morte. Isso é aparentemente incoerente com aquele Elias que a gente conhece, um homem forte, um homem de fibra, amém? Comia gafanhoto. Será que o cara não era brabo? Então, irmãos, até para os grandes homens de Deus vem o dia mau. Mas não é porque o dia mau veio que isso tem a ver com a tua fidelidade ou não. Você pode ser um servo, uma serva fiel do Senhor, mas ainda assim acontecer situações adversas. Isso é uma mensagem que deve te trazer alegria. Por quê? Porque muitos, na hora da luta, se caírem na armadilha de condicionar ao seu estado de fidelidade ao Senhor, podem cair numa outra armadilha, a armadilha de tentarem outro caminho, diferente do que já estão trilhando, quererem lançar outras sementes, diferentes das que estão semeando. A palavra de Deus nos afirma: se vocês não cansarem de fazer o bem, não cessem de fazer o bem. Se vocês não desanimarem de fazer o bem, no devido tempo vocês vão colher. E quantas pessoas, servos e servas fiéis do Senhor, quando o dia mau vem, caem na armadilha do inimigo sobre as suas vidas e acabam cedendo a rotas de fuga,
acabam cedendo a pressões que vêm e desagam nos lugares errados. E nessa noite, a palavra de Deus, através da vida de Elias, ela quer trazer para nós renovo, restauração e reativação do nosso propósito. Vamos refletir então no que Elias passou. Primeira reflexão oficial que eu tenho nesta mensagem é que Deus, escute bem isso, preste bem atenção. Deus, ele não se escandaliza com o teu cansaço. Isso é forte. Talvez as pessoas que estão ao teu redor vão te ver abatido, vão te ver cansado e querem talvez logo correlacionar com coisas ruins. Mas o Senhor conhece a tua estrutura. Se você tem sido um servo bom, fiel, então saiba que o Senhor compreende, Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que tu és humano, que tu não és de pedra e que tu precisas de renovo, e Ele tem renovo para ti. Salmo 103, 14 nos afirma: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. É a palavra de Deus nos dizendo: Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe que eu sou pó. E se Ele sabe disso, então Ele não só sabe o que eu estou passando, mas Ele tem solução. Ele sabe aonde precisa de manutenção, Ele sabe aonde precisa de renovo, porque Ele nos formou. Elias, aqui nesse momento que nós lemos de 1 Reis 19, do 1 ao 9, nós vemos um Elias que está emocionalmente exausto. Nós vemos aqui um Elias que está espiritualmente abalado. E quantos de nós não nos sentimos assim? Abalados, mexidos na nossa estrutura. E detalhe, mesmo após um grande mover, mesmo após uma grande vitória que Deus lhe concedeu, ele se vê agora numa caverna e ele se vê agora em crise. Mas Deus não o rejeitou. Eu vou repetir: Deus não o rejeitou. Assim também Deus não te rejeita hoje porque tu estás cansado. Deus não te rejeita hoje porque tu estás abatido. Espere em Deus. O Senhor aliviará a tua dor, o teu sofrimento. Mantenha o teu coração no Senhor. E pode esperar que vem cuidado de Deus sobre a tua vida. Porque sobre a vida de Elias, Deus, Ele estabeleceu um cuidado todo especial. Então, queridos, para nós concluirmos quase essa linha de raciocínio aqui nesse primeiro ponto, que Deus não se escandaliza com o nosso cansaço, é necessário aprendermos a reconhecer os nossos cansaços, os nossos limites. Reconhecer o teu cansaço, o teu limite, não é fraqueza, é sabedoria. É sabedoria. E sabe qual é a boa notícia de Deus para nós? É que por mais alto que esteja o teu nível de cansaço, de esgotamento, de desânimo, isso não anula o que Deus vê em você, não anula o chamado que Deus tem ao teu respeito. Assim como não anulou o chamado que Deus tinha a respeito da vida de Elias. E a minha mensagem de esperança nessa noite é que Deus está mais próximo do abatido do que nós podemos imaginar. Estás abatido? Deixa eu te dizer, Deus está mais próximo de ti do que tu mesmo podes imaginar. Não sou eu que digo isso, mas a própria palavra do Senhor. Outro salmo, Salmo 34, 18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso é uma palavra de esperança para nós.
O fato de nós estarmos cansados não significa que Deus terminou com a gente. O fato de nós estarmos esgotados, desanimados, não significa que Deus nos descartou. Não! Pelo contrário, Deus tem preparado uma forma de nos acessar e de nos renovar. E aí vem o segundo ponto de reflexão. Aos que estão chegando agora, devido ao trabalho, etc., eu quero dizer, o primeiro ponto de reflexão nessa noite é que Deus não se escandaliza com o nosso cansaço. O texto base da nossa ministração é 1 Reis 19, 1 ao 9, que relata o momento em que Elias, após ter sido grandemente usado por Deus, agora está se vendo em crise, numa caverna, triste, esgotado, cansado, querendo até a morte. E Deus está falando conosco nessa noite. Primeira coisa ele já falou. Você pode depois acompanhar na live gravada. Deus não se escandaliza com o teu cansaço. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que tu és pó e Ele te ampara, mesmo quando tu estás oprimido. Se o teu coração tiver humilde na presença dEle, disponível, Ele te alcança. E agora eu quero falar de como Deus te alcança. Segundo ponto de reflexão é que Deus traz renovo a partir de um toque e de uma palavra. Disse a palavra do Senhor, quando nós lemos ainda há pouco, e um anjo tocou-o e lhe disse: levanta-te e come. Queridos, o renovo que Deus tem para nós, por muitas vezes, começa no natural. 3 coisas naturais que podem nos causar renovo: alimento, descanso, sono. Alimento, descanso, sono são remédios naturais que Deus já nos deu para causar em nós renovo. Amém? Só que depois que vem que você acessa isso que é natural, vem algo que é sobrenatural. Uma palavra que te direciona para um destino. E a palavra veio a Elias. A palavra foi: levanta-te. Levanta-te significa uma ordem que aponta para uma nova estação, para um novo ciclo. Amém? Ou seja, Deus, Ele respeita a nossa humanidade. Ele, naquele momento, não exigiu que Elias, cansado, profetizasse. Ele não exigiu que Elias, exausto, jejuasse. E nem tampouco exigiu que Elias, naquele momento, desanimado, fraco, orasse por alguém. Não pediu nada disso, ele falou apenas o quê? Levanta-te e come. Amém? Então Deus tem formas maravilhosas de cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E Ele está falando ao nosso coração que para esse mês do renovo, quem sabe o primeiro passo que você precisa é físico, é ter um equilíbrio físico, mental, psicológico, você exercitar coisas que talvez estejam sendo negligenciadas, comer, dormir, repousar. Hoje eu tive experiências maravilhosas nesse sentido. Deus, Ele fala com a gente no dia a dia, e Ele fala nos pequenos detalhes, e tem pequenos detalhes que reativam a nossa fé. Agora a gente tem que estar sensível ao toque de Deus, à voz de Deus ao nosso respeito, mesmo quando nós estamos no deserto. Sabe, queridos, para eu dar esse testemunho aqui, às vezes o renovo, ele vem escondido num pão sobre as brasas. Falar de um renovo natural que Deus promove para você é disso. Às vezes o renovo de Deus está lá escondido num pedaço de pão, como foi. O Senhor liberou para ele liberou pão sobre pedras que estavam como que pedras abrasadas, quentes ali, e água. Pois hoje eu vou dar um testemunho. Eu precisava exatamente de tudo isso. De manhã foi até mais, a palavra falou comigo até mais intensamente. E agora, quando eu prego ela novamente, ela já vem ela já vem com alegria de Deus já ter acessado um pouco dessa palavra, que obviamente Deus primeiro fala com o pregador e depois com a igreja. Durante toda essa semana de obras, trabalhos aqui na igreja, foi uma semana intensa, uma semana até desgastante. A gente se depara com muitas situações que são adversas ao que a gente realmente programa. Tem coisas que a gente almeja que são possíveis, tem outras que a gente almeja que não são.
Mas uma coisa é certa, quando tem recurso a gente faz, quando não tem recurso a gente avança na raça mesmo. A gente avança com o que a gente tem, a gente avança na medida daquilo que nos foi dado, seja uma habilidade, seja uma solução. E hoje de manhã, com a pastora não podendo vir pela manhã, eu deixei ela em casa, inclusive ela estava tendo calafrios, estava já com ardendo de febre, né? Não estava legal. Esses dias agora, desde sexta-feira, não pôde estar no discipulado. Ontem eu vim aqui para a obra e fiquei, parece aquela frase, fritando peixe olhando para o gato, né? Todo o tempo ligado no meu celular, porque eu estava aqui na obra e ela estava lá, e em qualquer momento eu estava naquela espreita de que ela ligasse ou algo nesse sentido. Mas superamos o dia de ontem e veio o dia de hoje. E hoje, nem só hoje, mas ontem e hoje eu não amanheci bem também, de saúde, me sentindo bem assim, cansado, exausto, para falar a verdade. E quando foi hoje de manhã, eu falei com os irmãos, eu disse assim: olha, irmãos, como a pastora não está aqui, eu estou doido para vir praticar essa palavra. Como durante a semana eu não durmo de tarde, só o único dia que eu durmo de tarde é domingo, porque a gente está aqui de manhã e a gente chega em casa para descansar, para poder estar recuperado para o culto da noite. Se você não sabe, eu vou te dizer, estudos mostram que uma pregação, um momento de pregação é equivalente para quem está pregando a um dia inteiro de trabalho pesado, trabalho braçal. Porque só quem ministra sabe a responsabilidade que há no antes, no durante e no depois. No antes é a preparação, o durante é estar aqui disponível para que o Espírito Santo fale até muito além do que foi programado. E depois são as provações que vêm com base naquilo que o Senhor nos usou. E hoje eu falava pela manhã, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é descansar. E hoje, como eu queria, meu cunhado veio de Paragominas só para jogar videogame comigo. Semana passada, domingo, eu caí nessa armadilha, eu podendo descansar, fiquei até 4 da tarde, eu acho, né, jogando lá com ele. Cheguei estragado aqui no culto, só dormi meia hora. Sabe aquele sono que mais te atrapalha do que te ajuda? Quando tu vai entrar nele, tu já tem que levantar. E eu levantei assim com aquela sensação, corpo dormente, parece que a gente está em outra dimensão. E hoje eu falei, não, hoje eu não vou cair nesse erro, hoje eu vou realmente descansar. E sabe essa frase que eu disse para você, que o renovo vem às vezes vem escondido num pedaço de pão, e hoje inclusive é Santa Ceia. Hoje eu tive esse renovo, estava escondido no caso num pedaço de picanha. Não sei se era picanha, era uma carne boa, era picanha. E olha que é interessante, há poucas semanas atrás o irmão Pierre pregava aqui sobre aspirações que ele já teve, né? Ah, Senhor, eu queria comer caranguejo. Depois ele assim suspirou, como eu queria visitar o fulano, como eu queria tomar um banho de praia. E ele contou o testemunho de como Deus fez ele viver tudo isso num dia só. Ele estava num estado, num lugar que não tinha praia, ele ganhou uma viagem, que foi para o lugar, coincidentemente no lugar estava um amigo que ele queria rever, e o amigo chamou ele para quê? Para ir para a praia, para comer o quê? Caranguejo. E hoje de manhã, quando a pastora falou, ela não veio, mas veio o celular dela para a live, e até acabou nem valendo muito a pena, que o pessoal demorou quase metade da mensagem para ver que o microfone não estava funcionando, aí vai apagar a live. Aí ela ficou só no WhatsApp web lá em casa comigo. E a mensagem, tudo que a gente tinha articulado era o quê? Quando eu saí, compro um frango. Eu falei, Senhor, a terceira semana que eu quero comer alguma coisa diferente, ela só pede para eu comprar um frango. Principalmente porque normalmente nesses dias meus sogros estão aqui em Belém e geralmente ela fala, bora dar nossa contribuição, o quê? Uma banda de frango. Ele já comprou alguma coisa aqui, ali a gente se junta tudo e almoça lá. E hoje eu falei sinceramente, eu falei, Senhor, eu estou comprando esse frango e eu gosto de comer peixe domingo. Né? Inclusive, às vezes eu compro o frango que ela pede e eu compro o meu peixe, para comer sozinho o meu peixe, que ela nem gosta muito. Mas hoje eu estava tão cansado, para começar aqui na Estrada Nova, estava tão cansado mesmo que eu parei num dos lugares de frango. E quando eu chego lá, meu Deus, só tem frango de brasa. Eu falei, amigão, passei aqui, estou tão cansado que eu pensei que isso aqui era uma máquina. E não era uma churrasqueira mesmo. Como ela era quadradona, eu não sabia o que estava para o lado de dentro. Foi que eu fui, quando eu saí do carro, que eu fui descobrir que era na brasa. E inclusive eu gosto mais de frango na brasa. Eu falei, mas não vai dar, porque minha esposa gosta de frango na máquina. Aí eu fui para o outro lá. Lá a família do Pedro Neto. Aí eu fui lá com ela.
O último frango na máquina. E na hora ela me oferece o frango da brasa, inclusive. Eu falei, olha, mas o frango da brasa está especial. Eu falei, olha, por mais que especial que esteja, a minha esposa gosta de frango na máquina. Aí ela falou, então faça a vontade da sua esposa. E eu vi, realmente estava especial. Eu falei, eu perdi hoje esse frango. E eu vim de lá com o frango, mas já tinha feito aquela oração no meu interior, assim, eu vou comprar, mas eu não estou com muita vontade mesmo. Aí de repente eu chego lá, o que eles tinham pedido? Pediam um pedido num daqueles pratos tops da carne de sol do Picuí. Quem conhece esse restaurante aí sabe que é gostoso demais a comida de lá. E aí quando eu vejo ela começa a me servir, aí eu olho, meu Deus, olha, macaxeira frita, né? Um purê lá diferente, tudo gostoso, né? E a carne já cortadinha, ela sabe que eu estou de aparelho, né? Já cortadinha a carne. Por isso que eu demorei para distinguir que era picanha, só que eu senti que estava muito suculento, de pedaços de gordura e tudo mais, quentinho. E olha como eu me senti renovado. O frango ficou na sacola lá, eu nem olhei para o frango. Talvez amanhã ele vira ouro, principalmente se eu trouxer aqui para a obra, né? Que a gente só come o que o frango dá, que no caso é a galinha, é o ovo. E aí o renovo veio em um pedaço de picanha de carne. E para completar, quando eu decidi não jogar o videogame, eu vim para casa, descansei, fui deitar, era 14h59. Eu falei, amor, não me pergunta nem mais a hora, que eu quero dormir ainda sendo 2 da tarde. 14h59. Aí eu falei, não quero nem olhar mais, a última vez que eu olhei era 14h59. Pronto, dormi antes das 3. E aí já fui levantar, eu acho que era umas 5 e pouco. Essas 2 horinhas de sono e meia mais ou menos foram suficientes para eu estar renovado. Vocês acreditam que foi tão renovo que eu pensei que já era segunda-feira de manhã e eu estava doido para vir aqui para a obra? Falei, não, tem um culto, o segundo culto da noite. Então, a dica que eu te dou nesse mês de maio, pratica isso. Deus ele tem uma forma muito especial de te tocar e de liberar uma palavra sobre você. Nessa noite ele está liberando uma palavra sobre você. E durante a semana eu creio que ele quer te tocar de uma forma especial. Ele vai te honrar de uma forma especial. Quem sabe vai vir numa forma de uma tigela de açaí. Que por sinal hoje eu falava em outra coisa que eu já não lembro mais pela manhã, que eu fui mencionar que eu não sou de muito luxo, tudo mais, eu estava falando na hora dos avisos. Isso eu vou repetir depois então. Sobre investimentos na obra, o quanto que a gente investiu de forma pessoal aqui esse mês. E eu lembro que um dos irmãos na hora do café da manhã lá atrás falaram assim, não pastor, mas tem um luxo que o senhor falou que o senhor tem. Eu falei, qual? Que o senhor toma açaí todo dia. Eu falei, nesse caso não é nem luxo, é necessidade. Enquanto tem carro que precisa de óleo, de diesel, de gasolina, eu preciso de outro tipo de petróleo, que é o açaí, para funcionar. Faz parte já do dia a dia. Mas, tirando isso, de fato, Deus ele tem, nos detalhes, preparado formas de te renovar. Então, não rejeite o cuidado de Deus. Quando Deus vier ao teu encontro, por meio de uma pessoa, por meio de um louvor, por meio de uma palavra, por meio de um momento de descanso, acesse isso, seja renovado pelo Senhor, e que o Senhor te dê força, para que você continue de pé, e para que este alimento que Deus liberar sobre ti, seja natural ou espiritual, te seja suficiente para viver a terceira coisa, que é a reflexão dessa noite, para nós encerrarmos. Terceiro ponto de reflexão, o renovo de Deus vem quando nós reencontramos propósito no que nós estamos fazendo. Até aqui eu preguei duas coisas. Deus não se escandaliza com o teu cansaço. Deus traz renovo a partir de um toque, de uma palavra. Mas o renovo tem propósito. E ele vem exatamente para reativar aquilo que estava adormecido, aquilo que já estava perdendo sentido dentro de você. Amém? Olha o que disse a palavra do Senhor ao Elias. Vai, volta pelo teu caminho e unge a Azael, a Jeú e a Eliseu como profeta em teu lugar. Deus reativa Elias com uma missão. Primeiro Deus renova, depois do renovo Deus reativa o que precisava. Lembra de algo? O teu esgotamento não anula o chamado de Deus para ti. Então Deus sim prepara renovo, Ele vai te renovar, mas quando Ele te renovar,
que você vai fazer com esse renovo? Deus quer que nós cumpramos propósitos. Só temos uma vida nesta terra, e somente o que fizermos para o Senhor é o que vai permanecer. Tudo passará, mas aquilo que nós plantarmos para a eternidade permanecerá. Então Deus reativou aqui Elias com uma direção e com uma missão. Sabe qual é a boa notícia que eu vejo aqui nesse episódio de Elias na caverna? É que a caverna não é o fim. É uma parada estratégica de Deus para você. De Deus, não foi Elias que foi lá na caverna, mas você viu o que disse o versículo 9? O que disse o versículo 9? Vamos ler de novo? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não falou: o que tu estás fazendo aí? Deus está falando: o que tu estás fazendo aqui? Deus já estava lá. Não existe lugar que você vá que o amor de Deus não te alcance. Nem altura, nem profundidade, nada te separará do amor de Deus. Isso tem que alegrar teu coração. Isso deve alegrar o meu coração. Até mesmo os momentos angustiantes, as lutas que eu passo, que você passa, se tiver no centro da vontade do Senhor, valerá a pena. Não será um desperdício. Será algo que você vai se orgulhar. Você vai dizer: não, eu estou aqui de fato, me vangloriando, me gloriando nas minhas tribulações. Porque elas não são debalde, elas não são sem razão, sem causa. Elas têm uma causa, elas têm um propósito. E o propósito que parecia perdido na vida de Elias, naquele momento é reacendido, com novos nomes e com novas tarefas. Deus quer dar novos nomes ao teu propósito nesse ano. Deus quer te dar novos direcionamentos nesse ano. Amém? Você precisa ser renovado, para que o renovo de Deus se estabeleça de uma maneira plena na tua vida. Eu declaro que o mês de maio será um mês onde Deus Ele vai reativar chamados aqui neste lugar. Eu declaro que este mês de maio será para que Deus desperte novos servos, servidores do reino. Será um mês onde o Senhor levantará novos líderes, pessoas disponíveis para exercitar uma zona de influência positiva, do qual, por meio deles, salvação, restauração, milagres acontecerão, não por sua força, mas pela força de Cristo que operará em seu favor e através de sua vida. A boa notícia que eu vejo aqui nesse episódio que nós lemos é que nem caverna mata profeta, mas reposiciona eles. Nem caverna mata profeta, mas reposiciona eles. Que as cavernas da tua vida, os teus lugares de desânimo, sejam os mesmos lugares que Deus vai usar para te renovar. Eu preguei pela manhã e de uma forma ou outra Deus falou comigo mais intenso, e agora de noite Deus está falando mais comigo agora no final. Mas sempre Deus fala com o pregador. Não tem como eu falar uma mensagem que eu não faça parte dela, seja direta ou indiretamente. E essa é uma palavra que eu sei que eu faço parte diretamente. Eu não vou ser hipócrita de pregar algo que eu não estou vivendo ou no mínimo me exercitando. Eu não vou ser liviano, eu não vou cair neste erro de trazer algo para você que não é sustentado pelo meu testemunho. Então, se tem algo que eu pude ver na história de Elias e que eu pude ver na minha própria vida, até nos últimos dias, é que uma hora o limite chega, uma hora o cansaço vem. Falava ontem, não hoje de manhã, e ontem também no grupo, a respeito de algo que me sobreveio ontem. Ontem, tirando a nossa equipe contratada e os nossos voluntários que vêm para organizar a igreja, durante o dia, só tem um motivo principal que me faz querer estar aqui na obra, além do meu próprio desejo de estar aqui na obra: que a igreja esteja aberta, para que aqueles que não podem somar durante a semana tenham condições de contribuir de alguma forma no reino, através do que está acontecendo aqui. De segunda a sexta eu não tenho expectativa nenhuma de contar com ninguém, porque eu sei que cada um está nos seus afazeres. Sábado de manhã também nem tão pouco, porque tem gente que trabalha de manhã. Mas de tarde em diante,
é um dos poucos momentos que eu crio expectativa de poder não estar como uma equipe, mas estar com uma equipe de verdade. E preparo sempre honras, né? Sempre preparo honras. Eu acho que a maior honra que eu posso preparar é comprar o açaí, né? Que tá caro pra caramba. Sempre preparo um momento aqui pra gente estar junto, e não é sobre carregar as coisas, sobre fazer, é sobre o impacto que isso vai gerar. Hoje vocês viram que eu não toquei instrumento, e hoje foi uma atitude profética minha, no primeiro domingo do mês. Falei, eu não aceito. Eu creio que até o final do semestre, e o final do semestre está chegando, até o dia 30/6, 30 de junho, está com data marcada para ter pelo menos um adolescente, ou se não for um adolescente, mais algum novo integrante que toque aqui neste altar. De preferência que seja violão, que eu quero logo passar o cajado, que nem Elias teve que passar para Eliseu. Porque, queridos, não existe sucesso, não existe vitória sem sucessão, sem passar o cajado. Amém? Não existe. Os anos vão passar, os meses vão passar, e se nós não nos preocuparmos em conectar as gerações na casa do Senhor, então uma hora o meu tempo de visitação vai passar, o seu tempo vai passar, e o que vai ser entregue para a geração que está chegando? Eu ainda com 27 anos me considero parte da geração atual, que está recebendo algo da geração que vem passando o cajado em alguns aspectos. Outros, tem coisas que a palavra de Deus, que se até os velhos vão ter visões, vão ter, né? Se até eles, então tem propósito, meu amigo, ainda, independente da idade. Mas a força Deus dá para a juventude. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. As crianças não são o futuro, são presentes já da igreja. E é por isso que quando eu subo todo dia lá, ontem, esses dias, quase eu me emociono assim externamente, mas por dentro eu chorei. Eu chorei por fora, mas por dentro eu me alegrei muito, porque eu falei, Senhor, obrigado porque esse segundo andar está prestes a ser inaugurado. Está faltando apenas uma central de ar lá para a gente inaugurar, praticamente. O altar já está pronto, iluminação está quase encaminhada, faltam só mais detalhes ali. E eu estou começando a ver as coisas se encaminharem ali. Lá atrás eu já dei início a novos projetos. Já peguei novas ideias aqui quando eu cheguei com o tio Fábio aqui mais cedo. Amanhã a gente já vai dar uma reposicionada, se Deus quiser. E, queridos, analisando aqui o contexto que nós estamos. Quando o Senhor diz que Ele vai dar novos nomes ao nosso propósito, quer dizer que vai chegar uma hora que pregar para mim não vai ser só mais o meu propósito. Tocar não vai ser mais só o meu propósito, mas principalmente gerar um impacto do qual eu oportunize que outras pessoas ministrem, que outras pessoas estejam aqui servindo, porque por um motivo ou outro, uma hora o Senhor levanta os nossos pés, uma hora o Senhor nos dá novos desafios, e nós precisamos estar preparados para isso. Então, Elias, uma hora o Senhor o chamou, mas o legado permaneceu. E o nome, acima de tudo, do Senhor permaneceu sendo glorificado. Agora, assimilar isso exige de nós maturidade. Toda vez que a gente fala disso, parece que a gente quer olhar logo de forma pejorativa. Ah, vai acabar tudo, a gente não vai... Meus irmãos, para Deus um dia é como 1000 anos e vice-versa. Se você ficar se prendendo em expectativas humanas, você não vive. Você precisa alinhar suas expectativas com as expectativas celestiais. Porque essas de verdade vão te dar melhores perspectivas. O sobrenatural vai comandar aquilo que é natural. Amém? Eu finalizo aqui esta ministração dizendo que, no caso de ontem, quando eu estava aqui sozinho, eu digo como voluntário, eu era o único voluntário direto, né, no dia, já estava no meu espírito isso. Eu falei, essa semana que vem está sacramentado, essa igreja vai estar fechada, eu não venho para cá. É a terceira semana que eu estou aqui tentando contar com o apoio de pessoas, convoco, eu mando mensagem no grupo e parece que eu não estou falando com ninguém. E aí de repente, ontem que eu mandei de forma individual, tive retorno de todos que eu mandei mensagem no individual, não foram muitos, foram apenas os que eu realmente tinha alguma perspectiva de que poderiam estar aqui. Destes,
acho que 2/3 não puderam estar de fato devido às circunstâncias. E quando eu vi que não ia dar de novo para nenhum dos que poderiam estar aqui estar, eu falei, então semana que vem, pastora, prepare as malas que a gente vai pedir a chave lá de Salinas, de algum lugar, a gente vai se embrenhar em algum lugar, na mata, nem que eu fique na mata no carro, só para pegar um vento. E aí de repente uma fagulha se acendeu. De repente eu estou aqui, peguei até um susto, porque entrou aqui na igreja, eu não precisei nem abrir. Pegou a chave, o Wallace. Quando o ele já está carregando os entulhos lá atrás. Não foi sobrecarregar entulho, Wallace. Às vezes o renovo está escondido num pedaço de pão, mas às vezes ele está escondido numa pessoa que aparece para ajudar. Assim como ontem, Deus enviou alguém que não é nem da nossa igreja mais, literalmente. Ela é da nossa igreja, uma das igrejas filhas, mas Deus usou alguém de lá da Tamandaré, a irmã Edilena, que fez para a gente de manhã, se ao passo que hoje eu fui renovar pela uma picanha, na hora de comer ontem foi com picadinho. Que estava desde segunda-feira que eu comprei 1 quilo de picadinho, R$25 aí no The Beef, aí uns dias o Kennedy não pôde vir, os outros dias quando ele veio ele também não estava muito bacana para fazer a comida, aí sexta-feira, anteontem ele disse, pastor, leva o cheiro verde, as coisas que amanhã eu vou fazer a comida. E aí de repente, não foi nem ele que fez, não sei como foi a comunicação, só sei dizer que a irmã de Lena preparou um picadinho que o Kennedy até mandou no grupo, nem Salomão em toda a sua glória comeu um picadinho desse, foi o primeiro que Salomão acho que nunca comeu picadinho. Mas se ele comesse, eu acho que realmente estava muito gostoso. Só tem um adendo, foi macarrão com picadinho com batata e macarrão e açaí. E eu, depois de manhã, que fomos renovados, todo dia comendo, ou era macarrão com sardinha, de ômega 3 a gente está bem, ou era macarrão com conserva, aí já dá uma inflamada, né? Ou era ovo misturado, um monte de coisa rápida assim, né? Sendo que o macarrão às vezes era um miojo, né? Então foi difícil. Quando foi um picadinho que chegou, parece que a gente se renovou, trabalhamos que nem... E aí eu chego em casa, né, cansado, e a pastora não também de saúde. Falei, caramba, toda vez que eu chego sábado à noite eu como algo diferente. Às vezes ela faz uma farofa de charque, às vezes já está preparado alguma coisa aqui. Quando a irmã Andréa não vai principalmente no sábado, quando ela não vai repor falta, alguma coisa assim, a pastora sempre faz algo diferente. Mas como ela não estava muito legal, ela fez o básico, mas o básico bem feito. Eu chego em casa, adivinho o que era comida em casa? Picadinho com macarrão de novo. E batata. Só que eu não mandei no grupo, né? Mas eu falei hoje de manhã e falo agora, Hélio Kennedy, mas se tu prova o picadinho que eu provei de noite, tu ia falar, olha, bateu o recorde de novo. Que tava top o picadinho, que eu comi de noite também. Pegar a batata, parece que dava pronto para fazer um purê, de tão molezinha. Enfim, queridos, por que eu estou compartilhando essas experiências? Porque tem momentos que a gente se assemelha, tem momentos que a gente está ao ponto de desistir, ao ponto de jogar a toalha. Mas se a gente deságua no lugar certo, se a gente medita na palavra, se a gente se põe em lugar de vulnerabilidade para Deus falar o nosso coração, então Deus vai produzir forma de nos renovar. E eu creio que sábado que vem eu vou estar aqui. Aí lá vai a pastora, e o nosso mosqueiro? Vamos na quinta, no dia da família. Só sei dizer que eu acho que eu vou acreditar de novo semana que vem. Mas se semana que vem não aparecer nenhum Alice, aí eu pego o balde, eu vou deixar o balde ali na frente. Aí eu vou dar um chute bem nesse balde. Brincadeiras à parte, para dar uma quebrada de gelo, eu creio que esta foi a palavra de Deus para nós nessa segunda parte. De manhã foi uma realidade, de noite é outra. É a mesma mensagem, mas Deus constrói de formas muito peculiares, personalizadas. E eu louvo a Deus porque você está aqui, porque eu creio que você vai influenciar. Creio que você será resposta no meio da tua casa, na tua célula. Você será alguém que vai manifestar, quem sabe, esse cuidado de Deus com alguém. Olha, tem muitas pessoas que estão acamadas, tem gente que talvez esteja acompanhando na live, que não estão bem de saúde. Tem pessoas que viajaram, se não me falha a memória, eu acredito que foi isso. O irmão Pierre viajou com a irmã Andréa para visitar a irmã, pelo que eu entendi, da irmã Andréa, que está com câncer, né? Avançado, pelo que eu compreendi. Então, vamos orar por essas causas. Doutora Rosineide deve estar acompanhando aqui à distância. Inclusive, amanhã eu vou lá com ela, que caiu meu bracket, né? Vou lá para ela renovar. Vocês repararam que já fechou meu dente? Só falta agora fechar o resto, porque fecha um lado, abre outro, aí vai ter que ir empurrando.
Mas a gente vai caminhando, queridos, e a gente precisa não deixar ninguém para trás. A gente precisa não só receber renovo, mas a gente precisa ser renovo para alguém. Você viu aqui que Deus deu uma direção para que Elias ungisse Azael, Jeú e Eliseu. Quem é o teu Eliseu? Quem é o teu Jeú, o teu Azael que Deus vai te levar a ungir essa semana? Quem vai ser essa pessoa que Deus vai usar você para levar renovo para ela, para liberar uma honra sobre a vida dela, ou melhor, até dupla honra, porque foi um som dobrada que recaiu sobre Eliseu. É isso que faz a gente viver. Se a gente não estiver aqui para servir pessoas, e nisso esse é um ciclo virtuoso, do qual a gente também é servido, honrado, então a gente não está cumprindo nosso propósito aqui na terra. Ser egoísta é muito fácil, pensar só na nossa vontade é muito fácil. O desafio é nós estarmos dispostos a fazer a vontade do Senhor, em detrimento da nossa vontade. E isso não é fácil, não é impossível, é um exercício. Façamos esse exercício. Vamos ter um mês inteirinho para pregar sobre renovo, para viver renovo. E por que eu acredito que é oportuno nós vivermos isso? Porque nós já temos muitas vitórias acumuladas até aqui. E todas as vitórias, como eu já disse no início da pregação, elas são acompanhadas depois de lutas também. Novas lutas, que às vezes nem são de fora para dentro, às vezes são de dentro para fora. É quando vem o desânimo, é quando vem a falta de fé. Pensa, toda vez que eu investi muito, milhares de reais nós investimos aqui na igreja mês que passou. E agora eu tenho novos compromissos para honrar. Novamente taxa, novamente pagar internet, energia, tudo de novo. Nenhum mês é igual. Todo mês é peculiar. Tem aqueles que são fiéis sempre, sim. Mas tem as circunstâncias que são voláteis. E eu falo sempre para Deus, Pai, assim como aquele pai daquele menino fez uma oração direta para Ti, ele falou, me ajuda na minha falta de fé, mesmo já tendo vivido coisas extraordinárias, eu sempre estou falando para Deus, me ajuda na minha pouca fé. Porque não é que a fé seja pouca, é que o que tem pela frente é maior do que o que já passou. A fé que eu tive hoje serviu para ontem. Eu preciso de renovo para ter fé, porque virá, e o que virá será maior. Eu creio que até o final do semestre, que marca 30/6, nós teremos um mês inteirinho para chegar de 2 pés no mês 6. Mas agora em maio é um mês do qual eu quero profetizar. Inclusive, fique de pé no seu lugar, eu quero profetizar coisas pontuais sobre a sua vida agora. Cada um de nós, eu creio, temos um propósito. Cada um de nós, eu creio, tem uma chamada de Deus. E se a caverna não nos matou até aqui, o Senhor está nos permitindo nos reposicionarmos. E a palavra que eu tenho, feche seus olhos, uma palavra profética que eu tenho sobre a tua vida, é que Deus ainda vai, Ele quer fazer algo através de você. Uma outra palavra poderosa sobre a tua vida é que Deus não te descartou, mas Deus está te chamando novamente para te reenviar. E a minha palavra final é sobre a igreja. A igreja não está enfraquecida, ela está sendo fortalecida, forjada para a próxima estação. Assim como o fogo refina o ouro, o Senhor está completando uma obra em nós, para que através de nós uma obra maior ainda aconteça. Quem tem propósito não morre na caverna. Quem tem propósito volta dela com uma nova missão. Que nesta noite o Senhor te tire desta caverna e te dê uma nova missão. E se você entrou nessa caverna da depressão, da ansiedade, das angústias, da desistência, do desânimo, da falta de fé, pensando em desistir ou até mesmo dar cabo à tua vida, morrer. Se você está aqui nesta live participando e você está pensando em morrer, em desistir, assim como Elias desejou a morte, que você saia desta caverna hoje que você está, porque o Senhor está te chamando para te renovar, para te dar um novo destino, uma nova direção, um novo desafio. Eu creio que maio será um mês de renovo.
Não será um mês de sobrecarga, mas será um mês de leveza. Erga suas mãos aos céus e receba. Não será um mês de ausência, mas será um mês da presença de Deus. Não será um mês de lamento, mas será um mês de alegria, e alegria em servir. Este mês, eu declaro, será um mês de reencontro com o teu propósito. Será um mês em que a voz do Senhor, assim como falou de forma suave e mansa a Elias, que fale ao teu coração, renovando a unção que Deus já liberou sobre a tua vida. Se você tão somente desejar ouvir a voz do Senhor, e você crê nessa palavra, que assim seja em tua vida. Volte a comer, volte a caminhar, porque grande é o caminho diante de ti. Esta é a minha oração mais sincera, Senhor. Completa a tua boa obra em nossas vidas, e faça as tuas promessas acontecer em nossas vidas. Nós que estamos no caminho, alinhado à tua vontade. Senhor, esta mensagem, ela ecoe no nosso interior durante toda esta semana, em nome de Jesus. E todos digam amém. Se existe alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor esta noite, coloque a sua mão bem alto, estenda as suas mãos ao alto, ao céu, e repita esta oração comigo. Você que está aqui, você que está na sua casa, na sua live, aí participando, estenda as suas mãos ao céu, se você quiser entregar a sua vida ao Senhor, e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, e te reconheço como um único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e me ajuda a caminhar contigo, no centro da tua vontade, que é o melhor lugar para eu caminhar. Me dá força nesta caminhada, para que eu permaneça nela firme, até o dia em que o Senhor voltar, ou até o dia em que o Senhor me chamar. E que a minha vida já esteja repleta da tua presença, e que eu receba a salvação sobre mim, e que a minha caminhada contigo seja abundante e agrade ao teu coração. Esta é a nossa oração mais sincera, meu Pai. A todos quantos fizeram ela nesta noite, presencial ou online, que nós ligamos na terra e no céu agora, isso nós fazemos em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Pai, gere uma coragem no coração dessas pessoas, para que elas tomem a decisão publicamente, para que elas nos procure depois do culto, nos procure do jeito que você puder, para que nós possamos ser testemunha da tua decisão. Que publicamente o Senhor se entregou por nós, e é necessário que nós o reconheçamos também publicamente, para que a nossa vida também seja um testemunho do que Deus está e ainda vai fazer em nós e através de nós. A palavra de Deus nos afirma em 1 Coríntios 11, 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nessa noite especial de ceia, eu quero orar com você. Estenda suas mãos aqui para a mesa da ceia, e vamos consagrar o pão, vamos consagrar o vinho, que representam respectivamente o corpo e o sangue de Cristo. Pai, nós abençoamos estes elementos da ceia e te pedimos que, ao comermos e bebermos do pão e do vinho, estejamos anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Renova poderosamente ao teu povo que aqui está, que ao viverem, meu Pai, esta ordenança do Senhor, que eles possam experimentar deste renovo sobrenatural que vem do Senhor sobre as suas vidas. E que eles possam não só experimentar, mas testemunhar de que Tu és um Deus que vela pelas nossas almas e cuida de nós em cada detalhe. Que o Teu sangue nos cubra, que o Senhor leve sobre si, o Senhor já levou sobre si
mas que ao nosso interior venha essa fé tamanha que nós já venhamos a crer para ver os milagres a partir do maior milagre que já aconteceu, que foi a tua entrega por nós. O maior sacrifício que já aconteceu, a tua entrega por nós. Nós queremos assimilar e receber isso em nossa vida. Senhor, nós rejeitamos toda a obra das trevas em nossas vidas. Nós rejeitamos, Senhor, até mesmo aquilo que é natural e que tem sido desafiador. Nós neutralizamos pela autoridade do nome de Jesus toda ação, meu Pai, que tem trazido desgaste físico, mental, na saúde, nas emoções. E que o Senhor, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, conduza a cada vida, para que possam experimentar, meu Pai, experimentar quão bom e maravilhoso é te servir e ter o Senhor morando em nosso coração, morando em nós, meu Deus, habitando em nossa vida. Senhor, que ao comermos do pão e bebermos do cálice, que o teu renovo, mais do que pregado, seja vivido nesta noite sobre cada um de nós. Você vai receber agora o pão e você vai receber agora o cálice. Enquanto isso, você já pode fazer uma oração ao Senhor. Consagre tua vida a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. É assim que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 28, que nós lemos. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é quem te perdoa, Ele é quem te renova. Então tome posse, acesse isso por meio da fé. A salvação é conquistada por meio da fé no Senhor. A graça, o favor imerecido estão postos diante de nós e nós precisamos crer. Tudo é possível ao que crê, e aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então creia que o Senhor já pagou um alto preço e você pode viver as maravilhas do Senhor neste tempo. Experimente agora, quando você for comer do pão e beber do cálice, da paz que excede todo o entendimento. É isso que eu declaro que nós vamos experimentar agora. Aleluia, Senhor. Como é bom estarmos em tua casa, como é bom estarmos em tua presença, Senhor. Como é bom poder render o nosso coração diante de ti. Como é bom nos relacionarmos contigo no secreto, e como é bom nos relacionarmos contigo de forma coletiva. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu renovo é completo, o teu perdão é completo. O Senhor não nos acusa, mas o Senhor aponta para nós um caminho. E o caminho que o Senhor nos aponta nessa noite é de arrependimento para este momento da ceia. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O evangelho do reino está sendo pregado a toda criatura, e todos que aqui estão tendo a oportunidade de cear, de serem renovados no Senhor. Aleluia. Como é bom estarmos em obediência à tua ordenança, à tua palavra, Senhor. Não estamos aqui meramente vivendo uma cerimônia, estamos aqui vivendo um ato de obediência, um ato de fé para todos aqueles que creem no Senhor. Agora que todos receberam, faltou a mim aqui apenas o pão, o cálice já está aqui. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Você pode comer do pão e beber do cálice, beber do vinho em nome de Jesus. Glórias a ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado pelo teu perdão, obrigado pelo teu renovo, Senhor. Nós te adoramos de todo o nosso coração. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus é o teu sangue. Aleluia, Senhor. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Renova a tua igreja, Senhor, renova o teu povo nesse tempo. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Glória, glória, glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Vamos ofertar ao Senhor com alegria nesta noite. Coloque em suas mãos os dízimos, as ofertas. Enquanto você providenciar isso, seja espécie, você vai se preparar para fazer a sua contribuição, doação em dízimo, oferta via Pix. Vai ser colocado agora aqui na tela. Quero dizer para você que o mês de abril foi bastante intenso, muitas obras. O Senhor nos abençoou nesse período. Nós investimos muito aqui também na igreja esse mês.
E eu creio que esse mês agora de maio vai ser... Não vamos deixar de perder aquele tom profético do ano passado, o mês da maior bênção. Mas em meio ao renovo de Deus, eu creio que Deus vai nos fazer viver um mês de fato completo, do qual não haverá só provisão, mas haverá abundância também. No qual, não somente como em março eu avancei muito mediante coisas extraordinárias que aconteceram na vida da igreja, que eu consegui, através das contribuições, repercutir em projetos. Em abril, já vi uma coisa mais estável, né? E a gente já recebeu bênçãos que a gente já conseguiu também, de forma pessoal, contribuir. E eu estou declarando que maio vai ser a junção disso tudo. Eu creio que o Senhor vai abençoar muito o seu povo e o Senhor abençoará muito também, eu creio, a nossa vida, porque Ele sabe onde o nosso coração está e aonde nós queremos sempre investir. Amém? Então, esse mês foi de muito investimento. Ore para que até daqui a 15 dias nós, já tenhamos na sala dos adolescentes a inauguração. O que falta para essa sala ser inaugurada? Basicamente, climatização. Uma central pelo menos de 18 mil para aguentar. Porque não é só o espaço, tem a questão da quantidade de crianças, de adolescentes que às vezes vai estar lá. Então, de 18 mil pelo menos para aquele espaço que nós temos ali, 1000 BTUs, não é 18 mil reais, tá? É 18 mil BTUs. Então, qual é a minha mensagem aqui nesse sentido para você? Que neste mês, além de você ser fiel através do dízimo, seja generoso através das ofertas. Amém? Oferte com alegria, e com alegria nós vamos reinvertir cada recurso aqui na obra. Amém? Como dizem muitas pessoas que já viram falar sobre a nossa administração, em outras igrejas daqui, tem gente que fala assim, alguns falam, olha, só não vê quem não quer, ou quem se faz de cego, porque realmente todos os dias, muito além de investir só recursos, nós temos investido a nossa vida, amém? Aqui neste lugar, e não é à toa. E eu creio que na proporção que a gente se une em fé e em generosidade, é na proporção que o propósito começará a ser cumprido. Eu convido você a acompanhar nossas redes sociais durante toda essa semana, mas se você quiser fazer um tour lá atrás, dê uma passada lá. Nós estamos por construir essa semana o balcão americano da nossa cozinha, que já vai dar uma separada do ambiente de comunhão em detrimento de uma área integrada de cozinha, que vai nos proporcionar momentos de comunhão muito abençoados. Eu peguei foto, fui esses dias no feriado lá na Cairu com meus pais, bati foto exatamente do que está planejado para lá. Além de um sofá extenso que nós vamos ter lá para os irmãos sentarem, iluminação bonita em cima, nós vamos ter também lá até lavabo, fora da questão da pia da cozinha vai ter um lavabo, e no lado do lavabo vai ficar igual da Cairu, que da Cairu do lado do lavabo já tem um armário, e eles têm um negócio escrito lixo, aí o armário é um negócio assim chique, só coloca o lixo, nem vê o lixo, e vai ficar numa área ali, próximo da nossa área elétrica lá, que está só enfeiando, a gente vai embonitar lá, ficar um negócio legal. Enfim, convido você a dar uma passada, pelo menos para ter uma noção de como vai ser o projeto. A sala pastoral será feita no primeiro andar, amanhã será um dia, por exemplo, de muitas obras. De manhã terminou o culto aqui, passaram na frente o Jaime e um outro parceiro dele lá da Oswaldo, que era quem eu queria que passasse com o carrinho, bem na hora que eu estava me despedindo dos irmãos. Já contratei eles amanhã, eu não sei quanto eles vão me cobrar. Porque, não, amanhã a gente acerta. Eu já sei que eles vão me pedir uns 250, 300, que é mais de 30 sacas de entulho. Vai dar umas 2 ou 3 carradas aí de carro para levar, fora o risco que eles correm pela rua, né? Eles vão dar o jeito dele. Mas aqui a gente vai descartar. Se você for passar no nosso corredor, tem muito entulho e muita coisa que foi descartada do segundo andar, que estava lá na outra sala, que vai ser a nossa sala de ensino, que está sendo liberada aos poucos, justamente para a gente ter cada metro quadrado da nossa igreja ativado. Hoje nós temos 3 prédios em um. Temos esse que nós estamos aqui, temos o prédio do Ministério Infantil e temos o prédio lá de trás, que é da parte de ensino da igreja. São acessos diferentes. Acesso daqui do Ministério Infantil é por uma escada, o acesso da área de educação é por outra escada, são prédios diferentes. Amém? Então isso tudo tem sido possível através da tua contribuição, da tua fidelidade, da tua generosidade. Amém? E aqui eu fecho apenas dizendo que, além de tudo que já está acontecendo, eu creio que o principal é o que está se aproximando. São adolescentes que serão impactados, será a igreja que será impactada, muito futuramente com o ministério de louvor mais encorpado, mais presente.
Então, vamos nos unir. Perdão, o Senhor te abençoe, o Senhor abriu portas, te move em fé. Não te acanhe em contribuir e saiba que a gente vai avançar muito ainda neste mês. Amém? Vamos consagrar. Pai, abençoa e consagra dízimos e ofertas que são trazidos à tua casa nesta noite, em espécie, via Pix, ou como pela manhã tivemos pessoas consagrando via débito ou crédito, nós temos a maquininha da igreja. Senhor, independente da forma, a essência é a mesma. Nós estamos aqui com o coração grato de poder contribuir na tua obra, através da nossa fidelidade e através da nossa generosidade. Fazemos prova do Senhor nos dízimos nas ofertas e cremos que neste mês do renovo, o Senhor há de renovar a despensa, renovar o guarda-roupa, renovar a saúde, renovar, Senhor, os nossos bens, renovar o clima no meio da nossa casa, tão somente porque nós estamos depositando em Ti a nossa fé, a nossa confiança e crendo que o Senhor fará grandes coisas em nosso favor. Pai, ainda mais para nós, é uma barganha, é um dar para receber. Não, nós fazemos isto porque o Senhor já tem nos abençoado. Dos 90% que nós estamos administrando, que é nosso, nós te agradecemos. Aquilo que é teu, nós estamos devolvendo e crendo que há de cumprir propósito. Não só de mantimento para a tua casa, mas hoje também de muitos avanços que nós estamos vendo acontecer dia após dia neste lugar. Esta é a nossa oração em teu nome e todos digam amém. Vamos encerrar o culto? Dê a mão para o seu familiar agora. A pastora venha para cá para o altar. Vamos orar agora abençoando os nossos lares e vamos pontuar aqui quem esteve presente na live e também aos que estão precisando de oração e têm pedido a oração para a igreja. Amém? Vamos acessar aqui. Estamos ao vivo, vamos lá. Tem algumas pessoas na nossa transmissão. Vamos orar por elas e vamos orar por você e por sua família. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por este culto, por essa atmosfera que nós vivemos de renovo. Estamos preparados para mais uma semana. Amanhã estaremos aqui. Esqueci de mencionar, mas estou muito feliz que amanhã, como ontem o pastor Kennedy terminou de pintar lá em cima o segundo andar, sala das ferramentas, amanhã a gente já vai ganhar um novo espaço aqui no primeiro andar. Vamos fazer toda essa mudança para lá. Enfim, meu coração está cheio de expectativa pelo que vai acontecer. E Pai, enquanto estivermos cuidando das coisas do Teu reino, paralelo ao que nós também devemos cuidar na nossa casa, nós te pedimos o Teu cuidado. Pois em vão vigia o sentinela, ou alguém vigia uma casa ou uma cidade se o Senhor não estiver guardando e vigiando. Então, Pai, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos cônjuges, Senhor. Cuide, Senhor, dos pais de cada um. Cuida, Senhor, de cada familiar. Dá-nos uma semana de paz, de refrigério. Guarda-nos de todo o mal. Restaura, Senhor-nos completamente em nossas necessidades. Eu oro, meu Pai, pela vida e saúde da pastora Tárcia. Renova ela por inteiro. Pai, que esse quadro viral possa passar muito já em breve. Amanhã ela já esteja muito melhor para esta nova semana. Que o Senhor abençoe também com esta mesma bênção a vida, meu Deus, do irmão Pierre, da irmã Andréia, da doutora Roseneide, tantos outros irmãos que estão precisando, meu Pai, do Teu toque, do Teu renovo. Que o Senhor opere um milagre coletivo no meio da Tua igreja. Abençoe os que estão na live, os que passaram, a Ellen Costa, a Sônia Ribeiro e tantos outros que passaram nessa transmissão, meu Pai, que o Senhor dê a todos nós uma excelente noite, uma excelente semana e que estejamos integrados, estejamos entrosados, estejamos em unidade para viver o que o Senhor tem para realizar nesse tempo deste mês de maio. Senhor, que os projetos aqui aconteçam para beneficiar as famílias que aqui estão representadas. Eu profetizo que até o final de maio nós estaremos já desfrutando de novas áreas aqui na igreja que vão atender as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Meu Pai, seja adultos na idade mesmo mais jovem ou aqueles que já estão com a idade mais avançada, os senhores e as senhoras. Todos, Pai, sejam alcançados pelas Tuas bênçãos e que possamos caminhar de fato como uma família unida, uma família que tem o Senhor como seu direcionador, como seu cabeça.
Pai, esta é a nossa oração, mas sincera, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça comigo e com vocês hoje e sempre. Amém. Vá em paz, Deus abençoe poderosamente. Glórias ao Senhor.